Boa tarde. Vamos apresentar o trabalho sobre evasão escolar na educação de jovens e adultos. Eu, Tatiane, estou fazendo o trabalho com a Salete von Graff. O resumo deste trabalho, o tema pesquisado trata da evasão escolar de alunos na educação de jovens e adultos, EJA. O objetivo foi verificar a evasão escolar e os indicadores que contribuem para a persistência desse fenômeno nas unidades escolares da EJA em todo o Brasil. A pesquisa foi um estudo bibliográfico, dando ênfase a uma abordagem qualitativa. Verifica-se que o ensino com metodologias inadequadas, professores mal preparados e problemas sociais também corroboram com a evasão escolar. Ao final, pretendemos identificar as possíveis causas da evasão levantadas e, por fim, discutir sobre o assunto na busca de estratégias que levam ao entendimento acerca do tema. Assim, faz-se necessário despertar nos professores a importância da educação continuada acompanhando as mudanças que ocorreram nos últimos anos. Palavra-chave: evasão escolar, educação continuada de professores. Introdução do trabalho. Este trabalho trata-se de uma pesquisa que busca descrever situações de aprendizagem e práticas educativas desenvolvidas na modalidade de educação de jovens e adultos, EJA. Compreender de que forma a alfabetização contribui na realização dos ideais dos alunos da EJA. Compreender as dificuldades que os alunos e adultos enfrentam para permanecerem em salas de aula, depois de algum tempo longo do processo de escolarização formal. Na atualidade, diante das exigências do mercado de trabalho, é necessário que as pessoas concluam seus estudos, se qualifiquem profissionalmente conforme o seu desempenho e as suas capacidades para que possam conseguir um emprego e uma boa remuneração. Diante deste cenário, verifica-se a importância da EJA na vida das pessoas que não puderam estudar quando crianças ou adolescentes. A fundamentação teórica deste trabalho: alfabetizar é propiciar condições aos jovens e adultos para ter acesso ao mundo da escrita, tornando-a capazes não só de ler e escrever, como de se comunicar na sociedade. Nesse sentido, poder-se-ia embasar em Paulo Freire, que assim nos fala, em particular, sobre a alfabetização de adultos. Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma autoritária, centrada na compreensão mágica das palavras doadas pelo educador aos alfabetos, se antes os textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos escondiam muito mais do que revelavam a realidade, agora, pelo contrário, a alfabetização como ato de conhecimento, como ato criador e como ato político, é um espaço de leitura do mundo e da palavra. A EJA representa uma possibilidade de efetivar um caminho de desenvolvimento a todas as pessoas, de todas as idades, permitindo que jovens e adultos atualizem seus conhecimentos, mostrem habilidades, troquem experiências e tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura. Os objetivos da formação de jovens e adultos não se restringe à compreensão da educação básica. Eles visam promover a inclusão social, a inserção no mercado de trabalho de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Proporcionar condições para que essa população construa sua cidadania e possa ter acesso à qualificação profissional. Bom, dando continuidade à minha colega Tatiane, eu vou seguir com a fundamentação teórica. Os motivos da evasão escolar, segundo o professor.
Esse gráfico, né, segundo o professor, foi em 2014, então agora já pode estar um pouco diferente, né? Mas assim, os motivos. Um deles é a dificuldade na aprendizagem, que em 2014 era 16%. Carga de trabalho diurno também, 18%, né? Não, 27%. Então, muitas desistiram porque a carga de trabalho, né? Sem tempo para estudar. Aula sem motivação, 9%. Metodologia não apropriada para a EJA, falta de interesse. E outros como que têm filhos, que são casados, outros que entraram no vício, né? Então essa foi um gráfico, né, segundo o professor em 2014, pelo motivo da evasão escolar. A fundamentação teórica. Como se, né, a imagem do gráfico evidencia que para compreendermos a educação de jovens e adultos, precisamos saber as suas especificações em relação a quem são os jovens e adultos atendidos por essa modalidade de educação. Devemos ter ciência de sua condição de pessoa humana e de sua condição social, né? Não crianças excluídos, e membros de determinados grupos e classes sociais. Torna-se ainda necessário considerar os jovens e adultos em suas situações concretas existenciais, sociais, econômicas e políticas, o que possibilita ações voltadas para uma prática pedagógica com êxito, o que provavelmente poderia combater um problema que é tão presente nessa modalidade de ensino, que é a evasão escolar. A metodologia. Utiliza-se para a elaboração desse trabalho foi pesquisa bibliográfica como base para os levantamentos dos dados. Compreende-se por uma categoria de pesquisa que nos permite analisar uma unidade em profundidade, bem como explorar o fenômeno em toda a sua complexidade. Resultados e discussões. De acordo com os dados levantados, foi possível inferir que perceber que os jovens e adultos da EJA é ter a consciência que aí estão os jovens e adultos reais, né? Os quais o sistema educacional tem dado as costas, e percebê-los significa a possibilidade de dar visibilidade a esse expressivo grupo que tem direito à educação e construir para uma busca de resposta a uma realidade cada vez mais aguda e representativa de problemas que habitam o sistema educacional brasileiro como um todo. Conclusões. Fica evidente que é uma suma importância que tenhamos ciência que o ato de ensinar é, antes de tudo, saber pensar sobre o ato de ensino como fenômeno social. Saber da dificuldade, né, de cada ser humano que está ali e dar uma ajuda em geral, né, na aprendizagem, para ele sair e se tornar e ter uma posição, né. Essas são atitudes que devem ser tomadas pelos discentes conscientes de seu papel na formação de cidadãos. Portanto, os profissionais que atuam na EJA, como nas demais esferas de ensino, precisam ter consciência que a prática educativa não é uma existência da sociedade, mas também um processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais, que os tornam aptos a atuar no meio social e transformá-lo em uma função nas necessidades econômicas, sociais, políticas e coletividade, né? Então, no geral, dar esse apoio hoje é muito importante para a formação, para dar uma continuidade às pessoas que não conseguiram, né, que pararam de estudar, voltar e terminar, para ter uma coisa social, econômica, para por geral em tudo, né? É isso. Até a próxima.